E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Tô de volta. Acabei de chegar do trabalho, inclusive. Terminei de jantar, organizei aqui pra fazer esse vídeo. Vou fazer em pé. Eu tenho uma coisa, minha gente, que eu adoro. Eu adoro comer em pé. Não sei por quê. Mas de vez em quando eu. Aliás, muitas vezes eu preparo alguma coisa e aqui mesmo eu boto a perninha assim no Brasil. E não vai dar pra ver, mas vocês dando pra ver. E como aqui. Enfim. E eu também adoro conversar em pé. Sabem que eu falo com os braços e sou muito expressiva, então eu gosto de falar em pé porque me dá mais espaço de falar. Enfim, boa tarde. Minha gente, eu tô gravando esse vídeo pra contar a vocês uma história que acabou de acontecer. Ela é fresh, então ela tá ótima de ser contada porque eu vou contar no calor da emoção. Eu já conto, as mesmas histórias antigas eu já conto no calor da emoção. E essa então é que eu vou contar porque acabou de acontecer faz uma semana. Mas eu fui gostada por um menino, por um rapaz, por uma criança, né? Que fez esse ghosting. Uma pessoa fez ghosting, esse menino fez ghosting comigo, e aqui eu vou contar toda a situação a vocês. Porque, na verdade, eu queria fazer algumas reflexões dessa situação, tanto do ghosting, ele próprio, mas de tudo, da minha reação, da reação das pessoas, tudo. E aí vocês depois me dizem o que é que vocês acham. Mas enfim, vou contar a história. A gente se conheceu, e a gente se conheceu nem foi em aplicativo, viu, gente? Tá? E, detalhe, foi a primeira vez também que isso aconteceu comigo. Eu já me justificando. Foi a primeira vez que aconteceu comigo, mas a gente nem se conheceu em aplicativo de namoro, porque eu sei que aplicativo é mais. Tem mais ghost ainda, porque você simplesmente para de responder. As pessoas se sentem. Tipo, é mais fácil, as pessoas. Blá, blá, blá. É mais fácil ainda de fazer ghosting com dating apps, porque você não tem muito. Enfim, gente, me embolei aqui. A gente se conheceu num hotel. Mamãe veio me visitar em Paris e ficou num hotel. E eu dormi lá nesse hotel com ela. E esse menino trabalha no restaurante desse hotel. E eu tava lá com mamãe, tomando café. E achei ele super bonito. Escrevi meu número num cartão. E mamãe entregou a ele. Gente, mamãe, minha parceira das paqueras. Mamãe entregou a ele porque eu fiquei com muita vergonha. E foi assim que a gente se conheceu. Ele mandou mensagem pra mim no WhatsApp, a gente começou a conversar. Beleza. Antes do nosso primeiro date, uma noite antes do nosso primeiro date, ele inclusive mandou uma mensagem perguntando o que é que eu tava procurando. Pra vocês verem o que é. Tipo, é muito esquisito. Esse ghost é muito esquisito. Perguntando o que eu tava procurando. Porque ele tava procurando alguma coisa séria, e se eu não estivesse procurando alguma coisa séria, a gente nem perderia nosso tempo de se encontrar no outro dia. Ele disse que sou uma pessoa muito focada na minha carreira, não sei o que, não sei o que. E eu disse, não, eu também tô procurando uma coisa séria. Enfim, a gente tava alinhados. E eu, na época, eu disse, nossa, fiquei surpresa, né? Principalmente porque ele tem 26 anos. E assim, a minha experiência, eu tenho 25. A minha experiência em dates com franceses mais novos do que 26 anos é uma idade. Enfim, gente. Eu não sei nem se é problemático usar isso aqui, mas enfim. Continuando a história. Eu apreciei que ele falou isso porque não é comum os homens terem essa maturidade, pelo menos os que eu conheci, para ninguém estar me esculhambando aqui, os que eu tive experiência de ter essa maturidade. Enfim, a gente estava alinhados, eu disse, ok, beleza, vamos embora. A gente se encontra, nosso primeiro date ótimo, a gente se divertiu super, riu bastante, a gente foi pra beira do Sena, ficou na beira do Sena de 6 horas da tarde até meia-noite. Enfim, foi ótimo. A gente, no outro dia, adorei o encontro, vamos continuar se vendo, não sei o que, não sei o que. Beleza, a gente continuou se vendo. Eu acho que a gente se viu umas 5 vezes ainda. Quando foi... E tudo indo bem, né? Quando foi na penúltima vez que a gente se viu, eu acho, a gente foi pra um bar, a gente fez um date ótimo, foi pra um bar. Na verdade, quando a gente chegou nesse bar, que a minha bolsa foi furtada. Eu enrolo demais pra dizer algumas coisas às vezes, né? No nosso penúltimo date, minha bolsa foi furtada. E isso já foi tarde da noite. Tinha tudo dentro dessa minha bolsa, gente. Tinha, olha, meu computador de trabalho tava nessa bolsa.
minha carteira com meus cartões, minha identidade francesa, um perfume que eu amava. Detalhe importante. Minha chave de casa dentro dessa bolsa. E a carteira dele também estava dentro da minha bolsa, porque quando a gente se encontrou, ele disse, posso botar minha carteira e minha chave de casa dentro da tua bolsa? E eu disse, bota. Foi roubado também. Pelo menos isso, né? Foi roubado, o bonitinho. Então, levaram tudo, isso já era tipo meia-noite, então Ivana, que é minha melhor amiga, tem uma chave daqui de casa, mas ela já tava dormindo, enfim. E ele disse, bom, tu dorme lá em casa, porque eu tava sem nada, eu tava quase sem minha dignidade, eu tava. Levaram tudo. Só faltou a Amanda dentro dessa bolsa. Enfim, aí ele disse, não, tu dorme lá em casa. A sorte foi que ele tava com o celular no bolso, então não tava dentro da minha bolsa. E ele disse, não, tu dorme lá em casa, amanhã você resolve tudo. E o pai dele estava em Paris, porque a chave dele também estava dentro do apartamento, né? E a sorte da gente foi que o pai dele estava em Paris, então tinha como abrir a porta. Ele ligou pro pai dele e disse, tô indo pra casa com a Amanda. A bolsa dela foi furtada. Enfim, contou tudo. Quando eu cheguei, gente, eu também já tava mais pra lá do que pra cá. Me dei super bem com o pai dele. A gente tomou 2 cervejas. Riu bastante. Eu completamente bêbada já. Eu nem me lembro direito, foi o que a gente conversou. Eu sei que eu ri bastante, me diverti bastante. O boy, bem caladinho. E eu, o pai dele, ó, conversando pra rabou um minuto. Eu fui passear com o cachorro do pai dele. Tô dizendo a vocês, olha, amizade 100%. Beleza. Quando foi no dia de manhã, todo mundo toma café juntos. Eu com o celular do boy toda hora, falando com todo mundo da minha família. E a gente tomou café e eles me deixaram na casa de Ivana, que é minha melhor amiga, pra eu ir resolver a minha vida, né? E beleza, a gente continuou se falando. Ele disse, meu pai te adorou, só elogios, tô gostando muito de lhe conhecer, apesar do furto, foi ótimo o nosso date. E isso ficou, tipo, era assim que a gente se falava de manhã. A gente falava toda hora, mas tô dizendo, bom dia, boa noite. A gente não tava namorando, obviamente, 5 dates, mas, tipo, tava tudo normal. A última vez que a gente se viu, ele veio aqui pra casa, ele dormiu aqui em casa, beleza, tudo normal também. E ele disse, beleza, vamos se ver essa semana, bora. Ele ficou doente, não sei se isso é verdade, agora também não sei mais se isso é verdade, mas ele disse que ficou doente, a gente não se viu por tipo uns 4 dias, mas aí ele disse, já tô bom, vamos se ver. Só que nesse dia que ele disse, vamos se ver, minha prima tava aqui, então eu disse, eu não posso hoje, mas eu posso amanhã. E ele disse, pronto, beleza, amanhã tu vem aqui pra casa, a gente pede comida, a gente faz isso, faz aquilo, não sei o que, fez todo o planejamento, e eu disse, top de Jolie, como eu gosto de dizer, top de Jolie, vou pra sua casa. Isso foi na quarta. Eu ia pra casa dele na quinta passada. Quando foi na quinta, beleza, vou pro escritório, a gente se fala de manhã, tudo certo pra hoje, não sei o quê. Ele até me chamou em francês, tipo, minha gatinha, alguma coisa desse tipo, de manhã. E eu, beleza, ótimo. Quando foi de 3 da tarde, mais ou menos umas 3 da tarde, eu mandei uma mensagem pra ele pedindo o endereço dele. Porque apesar de eu ter ido pra casa dele, né, eu não sabia decorar, eu tava sem nada, sem celular, sem nada, então eu não sabia onde era. E pedi o endereço dele. E aí, gente, silêncio total. Silêncio. Nada. E eu fiquei, oxi, a gente combinou de se encontrar de 6h30. Eu pedi o telefone, eu pedi o endereço às 3 da tarde. Deu 3h30, deu 4, deu 4h30, deu 5, de 5h30 e eu pronto. Desapareceu o menino, né? Deu 6h30. Logicamente não fui, o menino não deu mais notícia. E eu disse, pronto. Morreu. Foi atropelado por um ônibus. Foi, sei lá, um raio caiu na cabeça. Alguma coisa assim, né? Eu disse, alguma coisa aconteceu. Foi a primeira coisa que passou pela cabeça. Porque aí eu disse, bom, vou pra casa. Mandei uma mensagem pra ele, tipo, espero que esteja tudo bem. A mensagem foi. Os 2 tracinhos do WhatsApp. O meu WhatsApp não fica azul. Então, eu não sei quando a pessoa lê. E ele também não tinha uma visualização. Então, eu não tive como saber se ele leu ou se ele não leu. Mas eu vi que os 2 tracinhos foram. Então, o celular dele não foi roubado, o celular dele não quebrou. Tipo, o celular dele tava ligado e funcionando. Mas eu ainda assim eu fiquei, não, deve ter acontecido alguma coisa, sei lá.
Enfim, voltei pra casa e eu disse, bom, vou pra casa, porque eu ia fazer o quê, né? Voltei pra casa e disse, vou esperar a notícia, ele deve aparecer mais tarde, dizendo que alguma coisa aconteceu, sei lá. Minha gente, nada. Deu 6, 7, 8, 9, 10, 11, nada. Aí vem a minha reação, que é um dos pontos de reflexão desse vídeo, porque vão ter alguns, tá? Eu não conhecia ninguém, né? Não conhecia ninguém da família dele, fora o pai dele. Então, eu fui no Instagram dele, achei o Instagram do pai dele pelo Instagram dele e mandei uma mensagem. Eu disse, eu ia encontrar esse Florzinho, que a gente não vai nomear, eu ia encontrar Florzinho hoje, de noite, mas ele não me responde e eu tô mandando mensagem pra você só pra saber se tá tudo bem. Só que no Instagram, quando você não segue alguém e a pessoa não lhe segue, fica lá, quando você manda a mensagem, fica no... como é, menino? Nos requested. Não sei falar em português. Fica lá nos pedidos de mensagem. Sei lá o nome. Vocês sabem o que eu tô falando. E eu não sei se até agora o pai dele não respondeu. Tá. Eu sendo ghosted pelo pai e pelo filho. Ai, gente, chorando de nervoso. Rindo de nervoso, aliás. Rindo de nervosa. E aí mandei nada. Quando foi no dia de manhã, fui dormir, né? Quando foi no dia de manhã, nada. E eu disse, meu Deus, mas pra vocês terem noção, nem passou. Ainda assim, sexta de manhã, não tinha passado na minha cabeça que pudesse ser intencional. Eu ainda tava acreditando que alguma coisa tinha acontecido. De tão esquisito que foi, de tão do Neida que foi. Assim, acho... de tão do nada que foi na minha cabeça. Aí, beleza, sexta de manhã vou pro escritório, né? Eu sou muito próxima dos meus colegas do escritório. E também vocês não me conhecem, mas vocês estão vendo que eu sou um livro aberto, compartilho minha vida com as pessoas. E o povo do escritório sabia que no dia anterior eu ia ter o meu date. Bom, minha colega, pelo menos, minha colega que eu sou muito próxima, Jéssica, sabia que eu tinha o meu date. No dia de manhã, quando eu cheguei, ela disse, e aí, mulher, como foi o date? E eu disse, mulher, não aconteceu por motivos de desaparecimento. E ela disse, e a gente ficou pensando, meu Deus, pode ter acontecido, não sei o que, lá. E ela disse, por que tu não liga pra o trabalho dele, pro restaurante, pro hotel? E foi o que eu fiz? Disse, ótima ideia, eu vou ligar. Minha gente, liguei. Sem julgamentos por agora, porque eu sei que já algum de vocês estão com vontade de dizer, meu Deus do céu, que mulher louca, eu sei, porque foi a reação de muitas pessoas, mas esse é um dos pontos de reflexão, fica aí ainda, fica aí. Liguei, uma mulher atende e eu digo, olá, eu sou amiga do Flozinho, faz 24 horas que eu não tenho notícia dele, eu tô ligando pra vocês só pra saber se tá tudo bem. E ela disse, madame, um minutinho, por favor. Minha gente, ele vem no telefone. Eu queria ter visto a cara dele. Ele vem no telefone, ela deve ter, porque eu disse, meu nome é Amanda, tô procurando Florzinho, não sei o que. Eu não sei se ela disse, a Amanda no telefone, não sei. Mas ele disse, alô? E eu, alô? E eu disse, ça va? E ele disse, ça va et toi? E eu disse, oui. E ele disse, est-ce que je peux te rappeler? Est-ce que je peux te rappeler, s'il te plaît? Eu posso te ligar de volta, por favor? E eu disse, beleza. Beleza, oui. Gente, até hoje, até agora. Nada, Neida, zero. Quinta-feira. Isso foi quinta-feira passada, faz uma semana hoje. Nada. Meu Deus do céu. Pronto. E aí, vamos agora para as reflexões. Por quê? Foi o que aconteceu. Depois que isso aconteceu, obviamente, eu fui contar as pessoas ao meu redor, né? Contei as minhas amigas, contei a minha família, contei aos colegas do trabalho. Fora as minhas amigas, e mesmo assim também um pouco, vou expor elas aqui. A reação das pessoas, a maior parte, quando eu contava toda a história, era primeiro ficar chocado com a minha reação. Era primeiro dizer assim, mulher, tá louca? Tu, além de mandar mensagem pro pai, tu ainda ligou pro trabalho dele. Tipo, eu sei que família e amigos, como talvez por um senso mais de proteção, de dizer assim, mulher, tu não precisava fazer isso. Mas, no geral, eu achei interessante que quando eu contava a situação, era muito mais apontada com julgamento o que eu fiz
do que o que ele fez. E eu fiquei, gente, que doideira é essa? Tipo, de toda essa história que eu tô contando, a primeira coisa que vocês estão apontando foi o fato de eu ter me preocupado com ele. E não o fato dele ter desaparecido completamente. Tipo, a irresponsabilidade emocional da parte dele e a loucura total de tá tudo normal e você desaparecer do nada. E aí, isso que eu tava fazendo, eu tava refletindo isso enquanto eu cozinhava aqui. E eu disse, preciso fazer esse vídeo hoje de noite pra não perder o fio da meada. Porque eu fiquei pensando, e, gente, pessoas, não são só homens com mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens, todos e todas, todo mundo pode fazer ghosting. Essa é uma reflexão mais geral de comportamentos que eu vou apontar aqui em dinâmicas heterossexuais, que são as dinâmicas que, infelizmente, eu faço parte. Mas, na maioria das vezes, muitas vezes as reações emocionais das mulheres são ridicularizadas e a responsabilidade afetiva dos homens, ela é minimizada. Por quê? O que foi que teve um colega meu, homem, que disse assim, mas isso não é normal não, Amanda. Muitos homens fazem ghost. Isso não é comum não. Tipo, como quem diz assim, tu já deveria saber. E eu fiquei, é o quê? É o quê, galego? E eu disse, gente, primeiramente, não é normal. Pode ser comum, mas ser comum não significa que seja normal. Eu fiquei tipo, e eu fiquei, meu Deus, será que realmente eu fui completamente louca? Bom, a gente vai refletir sobre isso, mas primeiro que eu achei interessante isso, da reação das pessoas ser primeiro o apontamento da minha loucura, o julgamento da minha ação, primeiro do que a da dele. E essa dinâmica aí entre a reação emocional das mulheres ser julgada, porque eu fui pensar em outras situações também. Mas enfim, primeira reflexão é essa, vou deixar vocês falarem o que é que vocês acham, mas achei tragicamente interessante como isso acontece demais com as nossas reações femininas, né? Então, de uma cultura que já tá tão acostumada com a irresponsabilidade afetiva dos homens, que realmente, quando acontece alguma coisa dessa, normal. Enfim, seguindo em frente. Nós vamos agora fazer uma análise da minha reação. Realmente um pouco desnecessária, tipo, eu overreacted um pouco, principalmente visto que a gente se viu 5 vezes, mas assim, minha gente, em minha defesa, eu vou dizer, como eu disse a vocês, nem passou pela minha cabeça dele ter desaparecido intencionalmente, de tão esquisito que foi e de tão do Neida ter sido, por causa do comportamento dele, não houveram sinais de esfriamento antes. E mais, realmente, a minha reação foi um pouco de tentativa de controle da situação e de tentativa de controle e de me proteger de uma possível rejeição. Como nem passou na minha cabeça, tipo, eu nem coloquei na minha cabeça que pudesse ser intencional exatamente, talvez pelo medo de abandono, pelo medo de rejeição. E eu não consegui sentar no silêncio e dizer, pronto, ele desapareceu, se acontecer alguma coisa eu vou saber. Porque tragédia a gente fica sabendo, né, minha gente? Mas não, eu precisava saber, porque eu precisava ter o controle da narrativa, entendeu? Eu precisava saber, pra eu saber que eu não estava sendo rejeitada, pra eu saber que eu não estava sendo abandonada. Então existiu quase uma coisa, um instinto, não quero dizer um instinto maternal, mas existiu algo de querer cuidar do outro, de querer saber o que tá acontecendo com o outro, tipo assim, de me sentir responsável de consertar aquilo, tá entendendo? Isso que eu quis dizer do instinto maternal, é de tipo assim, se isso aconteceu é culpa minha e é meu dever consertar. Então é claro que é meu dever ir atrás de saber o que é que tá acontecendo com ele. Claro que é meu dever falar com o pai dele e ligar pro trabalho dele. Então, nesse sentido, realmente foi um pouco exagerado, mas não significa que eu sou louca. E também não deixa de ser uma reação humana de você se preocupar com uma pessoa, quando uma pessoa está falando com você, você está saindo com uma pessoa, vocês estão se dando bem, tá rolando um negócio interessante ali e a pessoa desaparece do nada.
Enfim, para as Manditters, que também já agiram talvez um pouco... que foram julgadas de serem loucas, é isso, acalmem seus corações, né? E eu também acalmando aqui meu próprio coração. Mas é isso, gente. Voltando aqui para as reflexões. Foi isso que eu pensei, esses 2 pontos de reflexão. Nesse sentido, sim, talvez uma tentativa de, tipo, me perguntar mais, assim, me perguntar, e quando eu digo me perguntar, eu tô dizendo pessoas que também já passaram por essa situação e que talvez tiveram a mesma reação, se perguntar do porquê, se isso veio realmente de um lugar de preocupação, porque existe uma linha tênue, né, minha gente? Obviamente que existe um lugar de preocupação, porque eu tenho responsabilidade afetiva por essa pessoa, ao contrário dele, que não teve nenhuma. Mas a linha entre preocupação e realmente você está buscando alguma coisa, algum tipo de validação, algum controle sobre a situação. Então, existem essas 2 coisas a serem refletidas, que eu achei interessante apontar aqui. E, no geral, acho que terceira reflexão é só contexto de dating no mundo moderno de hoje mesmo, que, meu Jesus, minha gente, se você não estiver interessado mais em ver alguém, diga a pessoa, tipo assim, 10 segundos, você diz, florzinho, florzinha, florzinha. Adorei sair com você, foi ótimo lhe conhecer. Talvez não, né? Mas assim, foi bom lhe conhecer. Foi muito prazer, mas assim, não quero mais. Vamos seguir os nossos caminhos, ficar por aqui mesmo. Um grande beijo. E pronto, gente. É 5 minutos, 5 segundos. Você escreve, diz pessoalmente, sei lá o quê. Mas tem a responsabilidade de dizer à pessoa, pelo amor de Deus. Agora, sumir. Não, convidar uma pessoa para ir para sua casa e sumir no mesmo dia. Que é isso, gente? Pela fé. Enfim, aqui vos deixo. História fresquinha para vocês. Mas fiquem ligados porque vocês já sabem que não para por aqui, né? Minhas histórias. Ai, ai. Um beijo e até a próxima.